Já coloquei para gravar, agora não fala mais mal de ninguém aí, gente. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, professor. Legal, Sim. legal. Então, um pouquinho daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Normalmente, eu costumo fazer isso no início das aulas, mostrando como que a gente está com relação à avaliação continuada, que a nossa disciplina faz parte da avaliação continuada. Então, é importante que vocês façam as atividades no AVA para ir acumulando pontos, né? Então, a gente já está na segunda semana e a gente tem muito pouco de realização, né? Então, eu vou ficar toda hora lembrando vocês, tá? Então, ó, eu tirei uma parte dos valores aqui, aqui é uma tabela grande, né? Vocês veem, essa nossa turma tem 30 alunos e só 6 fizeram as atividades, né? Então a gente está, pois coloquei até um gráfico aqui, ó, só 20% da turma realizou alguma atividade, tá? E é importante que vocês façam atividade no AVA para ir acumulando pontos aqui, né? Hoje, no final da nossa aula, como eu comentei na aula passada, nós vamos fazer uma atividade do professor, e aí vai valer, quem entregar hoje, vai valer 250 pontos, e aí vai começar a aparecer nessa coluna para vocês, atividade em sala de aula. E tem também aquela atividade transversal, que são diversas atividades que vocês têm no AVA de vocês. O desafio nota máxima é 1, tem cursos extras que vocês podem fazer e vai acumulando ponto. Então, a grande importância da avaliação continuada é que vocês vão acumulando ponto e depois só tem a parte aqui da avaliação oficial. Se vocês chegarem na pontuação com mais de 6.000 pontos entre atividades, os valores da nota das provas vão representar apenas 30% que vocês vão precisar para ter para aprovação. Então, é bastante importante vocês irem fazendo as atividades, não deixar acumular. Que eu estava comentando com os colegas que no semestre passado, 5 alunos de diversas disciplinas reprovaram por não fazer essas atividades. Você fala assim, semana que vem eu faço, a semana que vem eu faço. Só que vai acumulando, vocês têm 5 disciplinas na semana, vai acumulando e depois vocês não conseguem completar, tá? Então, fiquem atentos em fazer as atividades no AVA. A importância é fazer atividade para reforçar o aprendizado da aula, fazer atividade antes, aquela atividade diagnóstica para ter dúvida para a aula, né? E ter um aprendizado legal e uma aprovação super simples para não ter correria no final do semestre, tá? Tudo bem, pessoal? Quem não sabia, ficou Professor, quando eu sabendo? estava entrando, o senhor estava falando referente ao AVA, é que muita gente tá com dificuldade para acessar, né? Isso, então, a sugestão é fale com o coordenador, né? Então, porque pode ser que quem não conseguiu fazer atividade aqui é porque está com problema no AVA. Fala com o coordenador. Mas também tem alguns que têm acesso ao AVA e nem tentaram. Então, é importante saber se tá com problema no AVA, né? Então, tentem acessar a disciplina. Deu erro, cola a tela, dá um print na tela, manda para o coordenador para que seja resolvido. Às vezes é algum problema, porque tem alunos que estão acessando, então
O coordenador tem acesso para resolver cada caso, passa a informação direitinha, CPF e tal, né? Número da conta, senha do banco, né? Daí que o coordenador resolve direitinho. Tá, pessoal? Então fiquem atentos ao AVA. Não, quem está com problema, não deixa, não espera, passa para o coordenador que aí ele vai vendo como resolver. Tá legal? Bom, só relembrando o que a gente viu a semana passada, né? A gente falou que os investimentos, para para ter uma comprovação, para ter uma ser favorável o, o investimento, para que ele seja interessante, existe uma avaliação que é a taxa interna de retorno, que a gente viu a semana passada, né? Então você faz um investimento, você vai tendo retorno por um período, aí todo esse valor que você teve retorno do seu investimento, ele é calculado, ele traz para o valor presente, e trazendo para o valor presente, você faz o cálculo da taxa interna de retorno, né? Então, é sempre nessa linha que a gente vai trabalhar. Então, tem essa fórmula maluca, a gente falou que não era para a gente se preocupar com essa fórmula, que a gente ia estar utilizando algumas funcionalidades da HP, né, para que trouxesse para a gente o cálculo da taxa interna de retorno. Então, vamos seguir em frente aqui, né? A gente fez esse exercício, né? E a gente viu, a gente comentou que para que um investimento seja interessante, a taxa interna de retorno ela tem que ser maior que o custo do dinheiro, porque senão o investidor, o que, que ele vai fazer? Ele vai preferir deixar o dinheiro dele no banco ao invés de fazer um investimento num negócio, alguma coisa. Então a gente fez esse exercício e a gente concordou que os melhores investimentos, ou que seriam aceitos pelos investidores, são aqueles que têm a taxa interna de retorno maior que o custo do dinheiro, que é 18% ao ano. Então, a gente vai ter aqui o investimento Z e o investimento W. O investimento Z, ele tem 20% ao ano, 20% ao ano é maior que o 18% ao ano, e o W, que é 25%, que é maior que o 18% ao ano. E os investimentos X e Y são abaixo do, do custo do dinheiro. Lembraram isso, pessoal? Ou só o final de semana fez esquecer? Professor, eu esqueci tanto que eu achei que essa aula tinha sido na quinta, mas não foi Na na quinta? quinta. Não, não é, né? Quem tem aula 2 dias comigo dá uma confundida aí, né? Eu realmente confundi Mas não faz agora. mal, vai se acertando aí. O importante é lembrar o conteúdo, não importa quando foi, né? O importante é lembrar nessa linha é, como se diz, nessa linha da taxa interna de retorno. É aqui que ela tem que ser. O investidor sempre vai investir no seu negócio se você se tiver um retorno maior que o dinheiro, o custo do dinheiro, que ele, senão ele vai deixar no banco, ele não vai ficar correndo um risco. Foi aquilo que eu comentei com vocês. Todos os investimentos têm um risco, né? Então é, então a taxa de retorno tem que ser maior que o custo do capital, tá? Aí eu comentei com vocês que a gente iria procurar fazer os exercícios utilizando a calculadora HP, né? Então, aproveitando que ela tá aqui com
um tamanho bom, né? Então eu comentei com vocês poderiam colocar no celular, baixar o aplicativo no celular, ou também usar o emulador que tem no computador, que funciona da mesma forma, né? Só para vocês terem uma visão aqui da calculadora, como ela funciona, né? Então, ela tem todas umas funções específicas financeiras e essas funções são ligadas a determinados cálculos, né? Que é para serem feitos. Então, para calcular a taxa interna de retorno, a gente vai usar essas teclinhas aqui azuis, né? Então a gente vai usar. Como que a gente aciona essas teclas azuis? A gente clica no G, né? A gente tecla o G e mais essas funções aqui. Mais para frente eu vou dizer para vocês o que é cada uma, né? E também a gente tem as funções em amarelo. Então a gente usa esse botão F, né? Para acionar as funções em amarelo, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho da HP, tem inúmeros vídeos no YouTube para calcular diversos tipos de funções, e aí muitas vezes só quem usa muito tem tudo de cabeça. Então, eu uso, mas não uso muito, então, às vezes alguma função eu preciso recorrer mesmo ao YouTube, pegar um videozinho para relembrar uma determinada situação, tá? Então, vocês podem só procurar lá, como calcular valor presente na HP. Vai no YouTube e vai te trazer um vídeo, é facinho alguém explicando, então é muito nessa linha. É claro, se depois vocês, como gestores, forem trabalhar numa área financeira, e aí vocês vão trabalhar com essa HP 12C, vocês vão decorar tudo, tá? Alguns de vocês já fizeram a matemática financeira e já viram a HP 12C, né? Agora, eu acho que tem alguma turma do primeiro semestre, acho que não conhece, né? Mas não vai ter problema, não. Vai dar para caminhar legal. Bom, então aqui a gente tem um problema para calcular a taxa interna de retorno. Uma coisa também, pessoal, aqui a gente precisa fazer alguns cálculos para que vocês entendam sobre a taxa interna de retorno, mas a gente não vai se preocupar na nossa disciplina muito com cálculos, tá? Não, vai cair esses cálculos na prova? Não, não vai cair. A gente vai trabalhar na parte de análises, né? Nós não vamos, vai ter problemas parecidos com aquele anterior que a gente mostrou, pode até algum desse tipo, que aqui é mais uma análise do que vocês fazerem cálculo. Agora, a gente também precisa saber um pouco calcular a taxa interna de retorno. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Um projeto de investimento cujo aporte de capital inicial é 20 mil reais, quer dizer, colocou-se 20 mil reais nesse projeto. Espera-se que o retorno disso seja maior que 20. Colocou 20, o retorno para você vai ser 15, aí já vai ter gente brava aí, né? Para que eu vou fazer um investimento e aí eu vou ter um retorno menor do que aquilo que eu investi, né? Então aqui é o que ele fala, ó, você fez um investimento de 20 mil reais e irá gerar após um período, vai gerar um retorno de 35. Então, ele quer que a gente calcule qual que é a taxa interna de retorno, tá? Então, num primeiro momento, a gente pode
é, a gente pode fazer um cálculo numa regra de 3. Tá? E aí como que ficaria? Primeiro, né? A gente vai calcular a taxa interna de retorno baseado nessa regra de 3. De a forma da gente calcular é em cima, o conto de percentual em cima da diferença, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente faria inicialmente pela regra de 3. Então, ó, 20 mil corresponderia a 100%. A diferença, que é o 35 menos 20, que vai dar 15, corresponde à taxa, que é o nosso, a taxa interna de retorno, tá? Vai ser em cima só da diferença. Então, multiplica em cruz, 15 vezes 100, 20 mil vezes I, né? O I, aqui estava o 20 mil passa dividindo, e aí a nossa taxa interna de retorno é 75%, tá? Então, esse tipo bem simples aqui, dá para a gente calcular tranquilo, não vamos, e aqui a resposta é a C, né? Não vamos nos preocupar com utilizar a calculadora, porque é um, é um trabalho adicional, dá para se fazer super simples, tá? Mas, de qualquer forma, a gente pode utilizar, para mesmo esse cálculo simples, dá para se utilizar a calculadora HP, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar são as teclas da calculadora HP. Então, o, a gente vai utilizar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar a HP, ela tá, os códigos ou as teclas dela estão em inglês, né? Então a gente vai utilizar aquela teclinha azul para o capital inicial, que é o CF, né? Que o CF, que é? É a abreviação de cash flow, tá? Que então é a parte do valor inicial em inglês, tá? A gente vai utilizar também a tecla CF, que é o fluxo de caixa do período seguinte, né? Ou período seguinte ou período final, tá? Então, tem o O e o J, tá? O N é number. O que é isso? São a quantidade de fluxos, quantas vezes que vão ser feitos o retorno, né? Então, no nosso caso, primeiro aí a gente vai usar apenas o número 1, que ele vai ter um retorno único, né? O IRR é taxa interna de retorno em inglês, o TIR, né? O inglês Internal Rate Run, IRR. E o NPV, que é o valor presente, Net Present Value. Então, para a gente calcular o TIR, a gente vai estar usando essas teclas, tá? Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para fazer esse cálculo, tá? Então, utilizar, como que nós vamos fazer na calculadora, tá? Nós vamos colocar o valor inicial, que é o 20 mil, tá? CHS, G, o CFO. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui vou pôr aqui o simulador o emulador.
Estão vendo a tela da calculadora, pessoal? Sim, professor. Sim. Então, quando a gente for usar a calculadora, a primeira coisa, a gente precisa limpar o conteúdo dela. Então, a gente usa o CLX, limpa. Estão vendo que zerou, né? E eu também preciso limpar o registrador. Então, eu coloco F e o CLX, que ele limpa o registrador. Então, o que nós vamos colocar aqui? Lembrando que a gente tinha 20 mil de valor inicial, né? 35 de retorno e ia ter um retorno de uma única vez, tá? Então, eu vou fazer deixa eu voltar aqui para compartilhar para vocês de novo. Vou fazer esses comandos aqui na HP, tá? Para vocês verem como funciona. Eu vou colocar o 20 mil, vou colocar o 35 mil, vai ser uma parcela só e eu vou calcular, vai aparecer o mesmo valor da taxa interna de retorno. Então, está aqui a calculadora. Então, primeira coisa, vou colocar o 20 mil, a sequência de comandos, tá? 20 mil, CHS, e agora eu vou, ó, tá vendo? Aqui é o CFO, tá? Então, vou colocar GCFO. Pronto. Ele já acumulou o 20 mil. Agora eu vou pegar o 35 mil, GCFJ. Vai ser em apenas uma parcela. Então, vou dar 1 GNJ. Tá? E agora eu vou o IRR, que é a taxa interna de retorno. Eu vou dar o F e dê os mesmos 75%. Tá? Tudo bem, pessoal? Acompanharam? Sim, professor, bateu a conta. Bateu a Sim. conta, né? Conseguiram fazer Consegue aí quem tá com a professor? calculadora? Conseguiu fazer? Consegue repetir mais uma vez, professor? Claro, sem dúvida. Então, o importante é a gente lembrar que o valor inicial era 20 mil, o valor final 35, e a gente só tem um retorno. Ele não faz nenhum comentário para a gente se ia ser parcelado esse valor. Então, como é um retorno, o nosso N vai ser igual a 1, tá? Então, vamos lá, ó. É sempre importante, toda vez que a gente for fazer o cálculo, principalmente com determinadas funções, que a gente limpe a memória, que a gente faça uma limpeza da memória. Então, eu vou dar um CLX, que é de clear, limpou, e também vou limpar com F, vou limpar o registrador, F, reg, limpou, tá? Então, agora eu vou entrar com 20 mil, CHS, aí vocês vão falar, mas por que CHS? Porque faz parte dos processos para serem calculados, tá? Aí eu vou com G, CFO. Já entrei com o 20 mil. Agora eu vou entrar com 35 mil. 35, 1, 2, 3, G, CFJ. Como é um retorno só, dou 1, G, NJ. Já entrei com todos os valores. Agora eu quero calcular a taxa interna de retorno, que é o F e F. Tudo bem?
Sim, professor. Dúvida? Não, tranquilo. Então, voltando para o nosso... Então, aqui depois eu, quando eu mandar para vocês, vou mandar na apresentação, tem aqui os passos para chegar, para calcular a taxa interna de retorno, tá bom? Vamos seguir. Vamos fazer esse outro aqui para fixar um pouquinho mais a utilização da calculadora, né? Então ele fala o quê? Suponha que você tem que um projeto exige um investimento de 10 mil e gere um fluxo de receita de 10 mil e 1 mil nos 2 períodos seguintes. A taxa interna de retorno desse projeto se situa em que intervalo? 8,01 a 9, 9,01 a 10, 10,01 a 11. Então, apesar desse problema, exercício, ele falar que é 2 períodos seguintes, né? Ele não comenta nada de taxa, de valores mensais de taxa, juro composto, nada. Então, esse aqui a gente pode tratar idêntico ao anterior. Então, a gente pode falar que o nosso valor inicial é 10 mil, o valor final vai ser 10 mil mais 1 mil, 11 mil, e a gente pode usar apenas um período também, porque se entrasse juros, aí a gente ia ter que quebrar esses dois valores, porque aí a gente ia ter uma correção de juros. Como ele não fala nada, então aqui a taxa interna de retorno vai ser sem a linha de se preocupar com juros, né? Então, vocês querem fazer esse exercício? É igual ao outro, vocês vão entrar com 10 mil no CFO, 11 mil no CFJ, 1 no N, e aí vão calcular a TIR. Tenta ver se vocês conseguem. %10%, professor. Beleza. Alguém achou algum diferente? Não, o meu dá o 10 também. É 10? Alguém mais? O meu também deu 10, professor. Legal.
Mais alguém? Vai esperar? Vamos esperar? Tá sem a... Não baixou a calculadora? O meu também deu 10, viu, professor? Se o senhor quiser Legal, seguir. legal, legal. Também deu 10 aqui, professor. Joia, legal. Aquilo que eu comento sempre. Tentem fazer, mesmo que dá uma empacada, tenta fazer para ir acostumando, tá? Então tá aqui, né? É o 1000 CHS, GCFO, 11 CFJ e GNJ o FIRR vai calcular a TIR, tá? Vamos fazer aqui, então, primeira coisa, limpar FCLX. Então, primeiro, 10.000 CHS GCFO. 11.000 GCFJ. 1 GNJ. FIRR 10, né? Ok, pessoal? Ok, professor. Vamos em frente. Ah, então, tá lá, tá entre 9 e 10, o tiro é 10. Vamos para um agora que aqui a gente tem os valores, ele aponta valores mensais, né? E também período e tem uma taxa exigida de retorno. Então, o que ele apresenta para a gente, né? Um projeto que gera fluxo de caixa anual de R$ 400 ao longo de 7 anos, quer dizer, vai ter R$ 400 repetidos nos 7 anos. Custa 1.500 hoje, quer dizer, vai investir R$ 1.500 hoje. Esse projeto vale a pena quando a taxa de retorno é 6%? E se for 22%? Que taxa você ficaria indiferente com a relação do projeto? Então, aqui tem um monte de coisa para a gente começar a pensar, né? Então, ele fala, isso aqui, né, o que ele está apresentando aqui, você investe 1.500, você vai te dar 7 anos de retorno de R$ 400 ao ano. Qual que é a taxa de retorno disso? Né? Então, a gente vai calcular isso. E esse projeto vale a pena se a taxa de retorno é 6%? E se for 22%? Então, a gente vai ter que calcular a taxa de retorno para saber se compensa, se a taxa de retorno é maior que 6 e maior que 22. E que taxa ficaria indiferente?
A taxa que fica indiferente é a mesma taxa que bate com a taxa de retorno. Então, a partir do momento que a gente achar a taxa de retorno, a gente vai saber qual que é a taxa que a gente ficaria indiferente. Então, esse aqui tem uma diferença para calcular, então eu vou demonstrar para vocês, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, vamos fazer um cálculo para 6%, tá? A gente vai entrar com o 1.500, que é o valor inicial. A gente vai colocar o 400, que são as parcelas. Só que aqui a gente vai entrar, ao invés de 1, né? A gente vai entrar com 7 parcelas que ele vai ter de 400. A gente vai entrar com os juros de 6% para a gente poder calcular o valor presente, né? Então, quer dizer, a gente vai trazer o valor presente e a gente vai também calcular a taxa interna de retorno, que já está calculado aqui, que é 18,58. Então, a gente jogando esses valores, né? A gente jogando esses valores na calculadora, a gente vai ver que a nossa taxa interna de retorno é 18,58%. Então, ela é maior que a 6, então legal. Esse investimento aqui vai trazer uma taxa interna de retorno maior do que o juro que ele estava pedindo, né? Ele estava pedindo aqui 6%, maior que 6% é. Então, a gente consegue, com 6%, a gente consegue, tá? Agora, e se for 22%? Tá? Com 22%, vai trazer um valor presente negativo, né? Então, a partir do momento que é negativo, o 22% vai ser maior, a taxa interna de retorno vai ser menor que a taxa de juro, que é igual aquele primeiro problema que a gente fez, né? Então, o 22 não atende. Então, aqui seria, a gente só poderia aceitar se fosse 6%. Ou se chegasse até 18,58, que seria o limite nosso da taxa interna de retorno. Tá? Então, para 6%, esse tipo de investimento é aceito, porque a taxa interna de retorno é maior que o custo do dinheiro. Agora, se o custo do dinheiro for 22%, a taxa de retorno vai ser menor, é igual aquele problema nosso que a gente viu daqueles investimentos X, Y, W, Z. Então, o 22 não nos interessa, tá? E, da mesma forma, o que a gente faz? A gente coloca os valores e utiliza o F, taxa de retorno, a gente já calcula a taxa de retorno 18,58. Tá? Então, eu vou demonstrar para vocês na calculadora. Pessoal, por acaso, quando a gente está projetando, aparece uma faixa na preta para vocês ou não? Não reparei, professor. Se quiser Não apresentar, reparou? você vê? Também não reparei, Também não. não, professor. Quer ver? Deixa eu pôr aqui no slide. Essa faixa aqui, ó, aparece para vocês? Quando está projetando o slide? Não está aparecendo faixa nenhuma. Aqui, nessa posição aqui não parece, né? Não. Não, né? Tá bom. Então tá.
Não, porque eu pensei que tivesse... O colega falou para mim, eu pensei que tivesse atrapalhando o slide. Ah, é só ele clicar na tela de novo que some. É. Professor, Oi. coloca para mim no cálculo aí, memorial de cálculo de 6%. Só para ver uma coisa lá no FNPV, como que estava. 732,95. É que para mim aqui apareceu 1.300 esse FNPV. Eu vou refazer aqui para ver se não foi alguma Tá. coisa errada. Os Refaz. 18, os Você 18 tá, ficou certo, mas o... você tá com o quê? Você está com você você baixou a Baixei, calculadora no celular? baixei no tablet. Eu tenho um tablet que ele tem memória fraca, mas ele com HP funciona bem. Não, tudo bem, tranquilo. O que você E ele está precisa ver, deixa eu colocar aqui na calculadora e eu vou te mostrar, tá? Que pode tá. ser isso. Tem alguns motivos. Mas ele deu o de baixo, ele deu certinho. Deu certo? Tá. Uma primeira Os coisa que a 18, gente, como, como esse cálculo é em inglês, né? A gente precisa certo. ver que aquele determinada situação, ele aparece aqui o cálculo dos dias do nosso formato, que é dia, mês e ano. Então, se estiver aparecendo aqui nessa parte da calculadora, precisaria formatar não, só usar a opção para tirar, tá? E aí depois eu posso ver como faz para tirar. Isso também atrapalha Ele tem que estar tem que estar sem nenhuma opção aqui, tá? Sem nada escrito Eu estou aqui. refazendo de novo para ver aqui. Tá. Bom, então vamos refazer isso, né? Então vamos lá. 1500 CHS GCFO 400 GCFI. Só que agora a gente está falando vão ser 7 vezes o 400. Então a gente vai no 7 GNI, tá? Agora, primeiro, eu vou calcular, aí eu vou colocar o 6%, a porcentagem é aqui no I, tá? E aí eu vou calcular o valor presente, que aí Agora deu bateu. 732,95. E aí eu vou calcular a taxa interna de retorno, que é o FIRR, que deu 18,58, tá? Se fizer para o 22, vai dar isso aqui mesmo que a gente calculou. Então não tem muito problema, dá para chegar lá. Agora fez. Agora foi, professor. Se fizer para o 22, o que ele vai dar? Ele vai dar um valor presente negativo, e aí o valor presente negativo já demonstra para a gente que o nosso investimento ele não pode ser negativo, ele tem que ser no máximo zero, tá? Deu para entender, pessoal? Então, aqui a gente está fazendo esses cálculos para usar um pouquinho a calculadora, mas o importante para a gente é isso. Aquilo que tem que fixar para a gente. A taxa de retorno, ela tem que ser sempre maior que o valor do dinheiro, né? Aqui é 22%, não nos atende. Vamos ver mais esse exercício aqui para a gente finalizar essa parte de cálculo da taxa interna de retorno para já partir para a aula de hoje, tá? Então, ó, determinar a taxa interna de retorno do fluxo de caixa
indicando indicado a seguir. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Pode fechar, por favor? E para uma taxa efetiva de 9% ao ano, no regime de juros compostos, é viável esse investimento? Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver a taxa interna de retorno dele baseado no fluxo de caixa. Só que aqui, o que ele tem? Ele tem os valores, não é igual 400, mas são os valores, duas de 500 e três de 4, duas de 5 mil e três de 4 mil. Então, a gente poderia colocar o 500, os 5 mil, poderia colocar os 5 mil e colocar duas vezes, ou entrar todos os valores, tá? Como a gente fez nos anteriores, tá? Então, a ideia seria isso aqui, ó. A gente entra com 20 mil, né? Digita os 5 mil, GCFJ, 5 mil GCFJ, 4 mil GCFJ, e aí entra com todos os valores. Aí não precisa colocar nenhum I, nada, né? Desculpa, nenhum N. Coloca a taxa, calcula o valor presente e calcula a taxa interna de retorno. Né? Querem fazer para ver se dá certo? Sim, professor. Deu certinho aqui, professor. Certinho? Certinho, professor. Legal. Que conclusão que a gente chega, pessoal?
Dá para chegar a alguma conclusão? Tem como voltar na pergunta lá, professor, para eu lembrar, por gentileza? É viável esse investimento? Eu acredito que não, porque a taxa de retorno é menor, né? É isso aí. Eu também acho. Todos vocês concordam? O que aconteceu? A nossa taxa interna de retorno é 3,43. E a taxa efetiva do ano, o custo do dinheiro, é 9%. Por isso que o nosso valor presente deu negativo. Então, sempre que a gente fizer o cálculo e o valor presente der valor negativo, a gente já tem que ficar atento, né? Mas só comparando a taxa interna de retorno com a taxa efetiva do ano, aí a gente já vê que é menor, né? Então, sendo menor, a gente não iria para esse investimento, né? Deu para fixar? Oi, pode falar. Não, estou falando, até porque nós estaríamos perdendo, né? Sim, porque quando você traz um valor para o valor presente, se ele der negativo, você está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. E Você o está se investidor descapitalizando. está descapitalizando. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo, Alguma professor. dúvida adicional? E por enquanto não, hein? Não, né? Então vamos para frente. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Bom, então nós vamos já começar a seção 1.2, né? Que é custo de empréstimo a longo prazo. Tá? A primeira coisa é relembrando aquilo que a gente viu na aula passada, né? Sempre a gente tem o dinheiro, ele tem um custo, o capital tem um custo no decorrer do tempo. Então, se você pegar um dinheiro hoje e você quiser devolver o mesmo valor daqui a um ano, você não está devolvendo o mesmo dinheiro, né? Então, tem que estar sempre avaliando o custo do dinheiro, do capital, né? O custo do capital no decorrer do tempo, né? Outra coisa os investidores têm uma expectativa mínima de retorno sobre o capital investido, que é aquilo, é a mais do que o custo do dinheiro. Então, a gente foi na TIR, né, a taxa interna de retorno, ela tem que ser maior do que o custo do dinheiro. Então, só a partir daí é que vai se investir, tá? Bom, aí agora vamos caminhar um pouco mais com a parte do financiamento a longo prazo, né? Então, o livro propõe para a gente para imaginar algumas situações de financiamento, sendo que você vai ser um consultor contratado para auxiliar na decisão do projeto de investimento. Você deverá realizar e assessorar o diretor financeiro para tomar decisões através de 3 situações de financiamento a longo prazo. Então, normalmente as empresas fazem isso, né? Você tem tipos de financiamento, vamos ver quais são os melhores, tá? Então, ele vai apresentar para a gente aqui. Então, uma primeira situação, né? A empresa faz a opção de realizar parte do investimento em 100 milhões de reais
através de um financiamento a longo prazo. Oi? É uma frutinha. A gente tem um investimento inicial de 100 milhões de reais a longo prazo, numa emissão de 100 mil debêntures de 20 anos a 10%, mais uma taxa cobrada de 1,5% para a empresa responsável pela subscrição. Então, calcule o custo do capital de terceiros via a emissão de debêntures. Tá? Então, essa é uma primeira situação. Então, sempre que você vai emitir debêntures, que são papéis, a empresa que faz essa subscrição, ela cobra uma taxa. Tá? Então, uma segunda opção, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento de 100 milhões de reais através da emissão de ações preferenciais. 100 mil ações preferenciais a 10% mais um dispêndio de 3,5%. Então, a gente vai calcular o custo do financiamento dessas ações preferenciais. A terceira opção a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 100 milhões de reais por meio de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária e essa vale R$ 950. E o crescimento do pagamento de dividendos consiste em 4% ao ano. Então, a gente vai calcular o custo do financiamento. Para quem já teve a disciplina mercado de capitais, vocês lembram o que é ações preferenciais e ações ordinárias? Não lembram? Não. Dou-lhe uma. Não, professora, eu não lembro. Não Só faltou um lembra? grilinho agora. Não, só faltou um grilo agora. Ninguém lembra. Qual que é a ação que tem direito a voto? É a preferencial, né, professor? Vocês concordam? Preferencial. Vamos pensar um pouquinho. Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que é o contrário. A Hum. preferencial é quando você tem preferência de recebimento do seu investimento. É isso? Vamos ver mais, vamos ver. Vamos fazer um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de pensamento aí. Vamos pensar um pouco cada um. Qual que é a ação que tem direito, que o dono tem direito a participar na empresa? Influenciar decisões. Vamos lá, vocês têm acesso à internet. Vamos pesquisar um pouco para relembrar. Influenciar decisões tomadas? Não entendi. Influenciar decisões tomadas? Preferenciais. Não é só isso.
Pesquisem na internet, vamos lá. Você tem internet só para WhatsApp? Pesquisa um pouquinho, gente. Vamos lá. Quem ajuda? Oi, professor, então, ações ordinárias é aquela que dá direito a voto, né? Em assembleias Boa, é lá. isso aí. É isso aí. Preferenciais, como falou meu colega lá, o Lucas, é a que É, dá direito à preferência de isso. recebimento É isso do... mesmo. É isso mesmo. Então, é sempre assim, as ações ordinárias, a pessoa pode participar da empresa. Então, para você, se você tiver um maior volume das ações, você pode participar das decisões. Se você tem direito a voto, e é aquilo. A gente vê muito nas novelas lá, briga de família, que os irmãos querem se juntar para ter o domínio da empresa, eles têm ações ordinárias. É aquele negócio de ter 50% mais um. É aquele que a pessoa tem poder de voto, né? Então, é isso. Ações ordinárias têm direito a voto e as preferenciais têm preferência para receber os dividendos primeiro, tá? Só para relembrar a situação, tá? Então, mas aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma análise de três situações que a gente tem 100 milhões de reais para investir e vamos ver qual que é o melhor. Ou em cima de debentures, né, que é um investimento em papéis de banco e tal, ou em ações preferenciais ou ordinárias, tá? Vamos ver o que ele apresenta para a gente fazer esses cálculos, né? Então, os debentures, o que eles são? São certificados de empréstimos de grandes somas, título imobiliário, com prazo de resgate estipulado e com uma remuneração por um período de tempo estipulado. Então, é permitido pela sociedade anônima, né? São as empresas de sociedade anônima, e assegura aos possuidores o direito do crédito em relação à empresa que emitiu. Então, você vai lá, emite debêntures, você adianta um dinheiro e ele tem um prazo estipulado e com uma taxa estipulada também, tá? O que são as sociedades anônimas, né? É um modelo de companhia com fins lucrativos, caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações. Os donos das ações são chamados de acionistas e, nesse caso, a empresa deve ter 2 ou mais acionistas. Então, só esse tipo de empresa é que pode emitir as debêntures, tá bom? Então, aqui ele apresenta uma forma de cálculo dos debêntures, tá? Então, a gente tem o fluxo de caixa, no ano zero vai ser 98 milhões e 500. Por que é 98 milhões e 500? Sempre para fazer um aporte tem que ter uma empresa financeira que cuide disso. E ela cobra uma taxa de subscrição, que é uma taxa para emitir os debêntures, né? Aí você tem, nos períodos de 20 anos, tendo 10 milhões por ano, né? E, no final, 100 milhões. Então, aqui você tem todos os valores apresentados, né? Aí, o que ele tem? Se a gente utilizar aí a parte
da calculadora, que a gente não vai se preocupar muito, né? Que aqui a nossa ideia é muito mais a gente ter o lado de fazer as análises, né? Então você tem o N, que é 20, o valor presente 98.500, as parcelas, né, que é 10 milhões, né? E o valor futuro 100 milhões, tá? Então, o lado aqui como a gente já comentou, apresentou alguma coisa da calculadora, né? Então, utilizando a calculadora, a gente vai ter que esse valor futuro, né? A gente vai ter uma taxa de 10,1783% ao ano, utilizando a calculadora. Não vamos nos preocupar muito em fazer cálculo, vamos se preocupar em fazer análise, tá? Então, utilizando esses valores para o debenture, o prazo, o valor presente, as parcelas e o valor futuro, que é aquele que vai se resgatar, a gente vai ter uma taxa de 10,1783 ao ano. É naquilo, nós vamos comparar as três situações. Lembrando que a nossa disciplina é o quê? Análise de investimentos, tá bom? Então, vamos guardar o debentures é 10,1783%. A segunda situação, a gente vai falar da ação preferencial. Uma ação nada mais é do que um fragmento do capital da empresa. Então, toda empresa possui seu capital social, aquele que no ato da sua abertura foi constituído como sendo a base financeira para o início da atividade. As ações representam o capital da empresa dividido pelo número de cada ação. Então, se a empresa possui 100 milhões de capital e tem 100 mil ações, cada ação vai valer R$1.000. Tá? Então, essa aqui é a apresentação para a gente. Então, como que a gente calcula? Você tem o capital, você tem 100 mil ações, o número de ações 100 milhões de ações, você tem 100 mil ações, você vai ter o valor unitário de cada ação, R$1.000, né? Bem valiosa, né? Ainda na situação do ação preferencial, então ele comenta, né, que as ações são as ações ordinárias e preferenciais. As preferenciais têm como principal característica a preferência na hora de receber os dividendos e não dão direito a voto, né, que a gente já comentou. Para calcular o custo do capital, né, o custo com capital próprio e com ações preferenciais, utiliza-se essa fórmula, KP DP sobre NP. KP é o custo da ação preferencial, DP é o dividendo por ação, e o NP é o valor líquido de cada ação. Então, aqui a gente já calculou o valor de cada ação, que é R$1.000. Para calcular o dispêndio da ação, que é o custo da emissão dessa ação, a gente vai utilizar uma taxa de 3,5%, que é aquele que ele definiu lá para a gente quando deu a descrição das ações preferenciais. Então, usando a fórmula, o 3,5% é 3,5 dividido por 100 é 0,035. Então, o que eu vou fazer? O valor da ação, que é R$1.000, vezes 0,035. Então, o dispêndio por ação é R$35, tá? Que é aquilo que é calculado para cada uma delas, tá? No terceiro passo para calcular o valor
da ação preferencial, você vai calcular o dividendo por ação, e aí, como que é o dividendo? É 10%, e a mesma coisa que é 0,10. Então, o que a gente pega? O valor da ação e calcula 10%, que é o 0,10. Então, cada ação tem de dividendo R$100, tá? E aí, para finalizar, o que a gente tem? A gente tem o valor líquido da ação. O que ela é? É o valor dela, menos o dispêndio, que é 35, menos o valor dela, né? O valor do dividendo, tá? O valor do dividendo, que é R$100. Então, a gente fica com o valor líquido da ação, tirando todas as despesas, a gente fica com o valor 865, tá? E a gente fazer o cálculo, utilizando aquela fórmula do KP, que é o valor do dispêndio, que é 100, sobre o valor líquido da ação, a gente ficou com 11,56. Então, se a gente for aplicar debentures, voltando aqui, para o debentures. Para o debentures é 10,1783. Na ação preferencial é 11,56. E agora a gente vai calcular para a ação ordinária. Então, as ações representam a menor fração do capital social de uma empresa. Ela é resultado da divisão do capital social em partes iguais. O capital social é investido dos proprietários do seu patrimônio. Ele é um investimento do patrimônio dos proprietários, tá? Então, agora a gente vai calcular como que ficaria o rendimento se fosse o investimento feito em ações ordinárias. Então, aí ele dá mais uma reforçada do que é a ação ordinária. A grande diferença da ação ordinária é aquela que dá direito a voto. Dessa forma, seus possuidores podem influenciar nas decisões das empresas, da administração da empresa. Então, nós vamos pegar, repetindo aqui como que foi apresentado, né? 100 milhões, sendo que a empresa paga R$90 de dividendo por ação ordinária, e essa vale R$950. E o acréscimo do pagamento dos dividendos consiste em 4% ao ano. Então, vamos ver como ele apresenta para a gente fazer esse cálculo. No caso da ação ordinária, você utiliza a fórmula KP, D1 sobre NM mais G. Então, o KP é o custo da ação ordinária, o D1 é o dividendo por ação, NM é o valor do recebimento líquido da venda de novas ações, e NM é a taxa esperada do crescimento do dividendo. Então, o que a gente tem aqui? Você já tem os valores, se coloca na fórmula, DI sobre NM mais G, o KP é o 90 sobre 860 mais 0,04, e a gente chegou num valor de ação ordinária de 14,47. Então, caminhando para os três investimentos, né, o que nos traria melhor resultado seria as ações ordinárias. Essa aqui compensaria muito mais investir os 100 milhões de reais em ações ordinárias. Agora, aqui cabe uma reflexão, né? Se a gente emitir ações ordinárias, o que vai acontecer? As ações ordinárias dão direito a voto. Se a gente gerar muitas ações, que risco que a gente corre para ter muitas pessoas centralizando com as nossas ações? Pode ter aí o problema no objetivo central da empresa ser descentralizado por muita gente opinando, né?
É isso mesmo. Você está passando, a partir do momento que você emite, você tem um rendimento maior de 100 milhões de reais, um dinheiro, mas você corre o risco de ter muito mais pessoas opinando na sua empresa e a pessoa dominando mesmo a sua empresa. Então, são situações, quer dizer, aqui a gente chega em determinados valores de investimento e aí a empresa vai decidir o que fazer. De repente, esses 100 milhões, 100 mil ações, não significa nada com relação a ações ordinárias, né? Então, precisaria ver quanto de ações ordinárias que a empresa tem para ver o quanto representa esses 100 mil ações que possa estar que vai influenciar na empresa, tá? Então, aqui ele apresenta para a gente uma forma de você tem 3 situações para fazer um investimento, você tem situações que você avalia o quanto vai te dar de retorno, né? E aquilo é onde a diretoria decide qual que é o melhor. Bom, essa aqui vai dar 14, mas isso aqui pode me trazer um problema de eu perder o controle da empresa, tá? Sem se preocupar muito com o lado dos cálculos, que a gente precisa fazer os cálculos para chegar, tem que ter número para fazer uma comparação, né? Sem se preocupar muito com essas fórmulas, nada. O ponto importante é a gente tem diversas opções para se fazer um investimento a longo prazo. Aqui foram apresentados 3, né? As debêntures, a ações ordinárias e as preferenciais, e é nesse ponto que a gente tem que visualizar com relação à análise de investimentos, tá? Algum comentário, pessoal? Uma dúvida? Professor, o que eu pude perceber aqui é que aqui é uma ferramenta de gestão, né? Para Sim, auxiliar na tomada de decisão, a partir do princípio que cada um de nós que estamos hoje aqui na sala de aula podemos estar numa sala de planejamento de uma companhia ou da nossa própria. tenho certeza disso. O futuro nos espera. Os Então, espera. aqui é mais uma tomada de gestão. Então, por isso que eu falo em não fazer o cálculo e conhecer bem o conceito e as armadilhas que aí estão, né? Sim, sim, e é esse ponto mesmo que eu quero trazer, né? Então, num determinado ponto da nossa aula, né? Nós vamos pegar, vamos inserir na nossa aula algum filme, né? Eu estou vendo algum filme para gente discutir, ver as situações que rola com relação a essa parte de investimentos, né? Para a gente discutir, para ver mesmo esse trabalho que é de bastidor, né? Mas eu estou preparando, nós vamos nas próximas aulas aí eu vou trazer para passar para vocês para assistirem, para depois a gente discutir. Mas o lado é bem esse que você comentou. É importante você saber, você vai estar num determinado momento, claro, alguns de vocês que gostam da área financeira vão partir para a gestão de área financeira. Então, isso aqui vai cair no colo toda hora de vocês, né? Então, vai ter que tomar decisão. Olha, eu tenho 100 milhões de reais, eu não posso deixar parado, né? Como que ou eu preciso buscar 100 milhões de reais para fazer uma expansão da minha empresa? Como que eu faço? Né? Aí eu vou buscar esses 100 milhões de reais, mas aquele que eu posso ter um retorno maior, né? Então, são Então, eu diversos... quero Oi? continuar com a autonomia, né? E até que ponto eu quero continuar com a autonomia no meu negócio, né? Sim.
eu quero receber ter esse dinheiro para investimento, mas eu também quero ter um retorno disso. Então, são situações para analisar, e é como você comentou. Daqui a pouco vocês vão estar na frente de empresa, ou mesmo montar sua empresa, né? É o que eu falo bastante para o pessoal. Tenham em mente que os empregos e empresas estão terminando. Então, vocês têm que começar a pensar até as empresas de vocês, buscar grupinhos de vocês que têm ideias boas, monta empresa. Agora, você vai montar uma empresa, você vai precisar saber avaliar o investimento. Então, é bem nessa linha que a nossa disciplina caminha, análise de investimentos aí, tá? Beleza. Algum comentário adicional, pessoal? Não, tranquilo para mim. Tranquilo, né? Bom, o livro aponta para a gente, eu sempre falo na parte de artigos, né? Então, é interessante vocês estarem sempre lendo, se atualizando, conhecendo um pouco das informações ligadas à área, né? Então, tem esse artigo da FGV que fala de mercado de capitais, para conhecer um pouco. Então, apesar de ser de 2015, mas é bastante atual, ele utiliza bastante definições, é legal para conhecer. Então, tenham sempre em mente ler sobre as áreas, principalmente da administração, quem está em administração, contábeis, recursos humanos, tenham sempre interesse em conhecer, ficar atualizado com as informações. Isso só é possível lendo artigos, procurem revistas ligadas à área de vocês, sempre se atualizem. Essa é a mensagem, tá? No livro, na página 30, né, tem esse exercício. Deem uma olhada como foi resolvido, é parecido com isso que a gente viu aqui. Ele dá um detalhamento. Então, para que vocês conheçam, a dica aqui é dar uma olhada para reforçar essa parte de análise que foi feita aqui das 3 situações, e ele traz aqui bem detalhado nessa parte do livro, tá? Ele fala da mesma forma de debêntures, fala das ações, dá uns percentuais diferentes, né? Ele tem a resolução total. Dê uma olhada com carinho, né, nesse exercício, tá? E como né, aquilo que eu tinha comentado com você, o que quero que vocês façam, e aí, utilizando esse link aqui, ou utilizando o QR Code, que vai te trazer um formulário do Google, né? Vocês vai ter uma questão lá e vocês vão responder quais foram os 2 pontos principais do nosso bate-papo de aula, da aula de hoje. Aquilo que trouxe um benefício para vocês, aquilo que trouxe um aprendizado, aquilo que foi interessante. Não precisa escrever muito, vocês podem citar ali, olha, uma primeira coisa foi aprender a usar a calculadora HP, porque vai me ajudar alguma coisa assim. Então, é 1 ou 2 linhas, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que o nosso bate-papo de hoje teve de benefício para vocês, tá? Então, é naquela linha. Vocês têm um tempo agora para responder, tá? Se responder hoje, eu tinha falado na semana passada que ia ser 200 pontos, mas vai ser 250, né? E se responder a partir de amanhã, vai ter só 100 pontos, tá? Então, eu tenho lá na planilha, eu tenho o controle, tá? Então, se
Se vocês não tiverem mais dúvida, eu só deixo essa atividade para vocês realizarem. Está aqui o link, né? Se quiser colocar, se tiver o QR Code no celular, aponta aqui, também vai abrir o link. Vocês respondem lá e, de nossa parte, dá para encerrar hoje a aula de hoje, tá? Ok, professor. Dúvida da atividade? Dúvida da atividade? Não, professor, foi tranquilo, deu para pegar bem. Tá, então. professor. Então tá, obrigado, viu, gente? Então, olha o link aqui da atividade, eu já vou passar. Professor, só uma dúvida, não em relação à aula, mas assim, eu não estou conseguindo acessar o AVA, né? A parte do livro, por exemplo, eu não acessei, não consigo, né? Não está dando certo para. Você já passou a mensagem para a coordenadora? Já mandei para a professora Flávia. Tá. Mas aí você. Agora, estou aguardando, porque eu não estou conseguindo acessar. Então, estou vendo só as aulas, entendeu? Mas eu não consigo ainda. Você está no grupo.